1 Crônicas, capítulo 4. Esses também foram os filhos de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, foi o pai de Jaate, e Jaate foi o pai de Almai e Laade. Esses eram conhecidos como o grupo de famílias dos Zoratitas. Os filhos de Etã foram Jezreel, Isma e Idbas. A irmã deles chamava-se Hazelel Pone, e ainda Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Esses foram descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrate, que foi o pai de Belém. Assur, fundador de Tecoa, teve duas mulheres, Elá e Naará. Naará foi a mãe de Alzão, Éfer, Temene, Rastare. Estes foram os filhos de Naará. Elá foi a mãe de Zerete, Izar, Etna e Cós, que foi o pai de Anube e Zobeba, e os filhos de famílias de Arel, filho de Arum. Jabes foi o mais respeitado do que qualquer um dos seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: sofri muito na hora de dar à luz. Jabes orou ao Deus de Israel, dizendo: quanto desejo que o Senhor me abençoe maravilhosamente e me ajude em meu trabalho. Fique comigo em tudo quanto eu fizer e guarde-me de todo mal e sofrimento. E Deus concedeu a ele o que havia pedido. Quelube, irmão de Suá, foi o pai de Meir, e Meir foi o pai de Estom. Estom foi o pai de Bet-Rafa, Passeia e Teína, fundador de Isnaás. Esses foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otoniel e Seraías. Meonatai foi o pai de Ofra, Seraías foi o pai de Joabe, que foi o fundador de Gerrazim, assim chamado porque os seus habitantes eram artesãos. Os filhos de Calebe, filho de Jefoné, foram Iru, Elá e Naã. O filho de Elá se chamava Kenaz. Os filhos de Gelalel foram Zife, Zifa, Tíria e Azarel. Os filhos de Esdra foram Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Mered casou-se com Bitínia, filha do faraó. Ela foi a mãe de Miriam, Samai e Isbá, o fundador de Estemoa. Estemoa tinha uma esposa judia. Ela foi a mãe de Gered, Éder e Jecutiel. Gered foi o pai dos Gedoritas. Éber foi o pai dos Socoitas. E Jecutiel foi o pai dos Zanoitas. A esposa de Odias era irmã de Naã. Um dos filhos dela foi o pai de Keila, o Garmita, e o outro filho foi o pai de Estemoa, o Macatita. Os filhos de Simão foram Aminon, Rina, Bene-Hanã e Tilom. Os filhos de Izi foram Zoete e Bene-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, eram pai de Leca, Lada, pai de Maressa. Selá também foi o pai de grupos de famílias dos trabalhadores que trabalhavam em linho em Bet-Asbeia, de Joquim, dos homens de Cozeba, de Joás, de Saraf, que foi governador em Moabe e em Razubileém. Todos esses vieram de registros muito antigos. Eles eram conhecidos pelos seus trabalhos em vasos de barro, em jardins e plantações, e habitavam em Etaim e Gedera. Todos trabalhavam para o rei. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaride, Zera e Saul. Os filhos de Saul chamava-se Salum, pai de Mibissão, que foi o pai de Misma. Ramuel era um dos filhos de Misma. Ele era o pai de Sacur e avô de Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas os seus irmãos não tiveram famílias grandes. Por isso, todos os seus grupos de famílias não se igualam em número à tribo de Judá. Eles moravam em Berseba, Molada, Hazar-Sual, Bila, Azem, Tolade, Betuel, Ormá, Ziclaque e Bet-Marcabote, Hazar-Suzim, Bet-Biri e Saraim. Eles governavam essas cidades até o tempo do rei Davi. Os filhos deles também moravam nas 5 cidades, Etã, Aim, Rimon, Toquém e Assã, e nos povoados ao redor de Balate. Eles mantinham um registro genealógico. Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Zeraías e bisneto de Aziel.
também Elioenai, Jacobá, Jesoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia e Ziza, filho de Zifi, neto de Alon, bisneto de Gedaías, trineto de Sinri e tetraneto de Semaías. Esta é a lista dos líderes dos grupos de famílias. Eles tornaram-se muito numerosos e, por isso, viajaram para o leste do vale de Gedor. Eles foram para lá procurando pastos para os seus rebanhos. Eles encontraram pastos bons, uma região espaçosa, pacífica e calma, onde alguns camitas tinham vivido anteriormente. Durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses homens entraram na terra, tomaram conta dela, derrubaram as tendas dos carmitas e dos meunitas, mataram os moradores da terra e ficaram com tudo, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Mais tarde, 500 desses homens da tribo de Simeão invadiram as colinas de Seir, liderados por Pelatias e Nearias, Refaías e Uziel, todos eles filhos de Issi. Eles mataram os poucos homens que sobraram da tribo de Amaleque. Eles moram nesse lugar até hoje. 1 Crônicas, capítulo 5. O filho mais velho de Israel era Ruben, mas, já que ele havia desonrado o leito do seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, seu irmão por parte de pai. Por isso, nos registros genealógicos, não aparece o nome de Ruben como o filho mais velho. Embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos e dele tenha vindo um líder, os direitos de filho mais velho foram dados a José. Os filhos de Ruben, o primeiro filho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os descendentes de Joel foram seu filho Semaías, seu neto Gog e seu bisneto Simei. O filho de Simei foi Mica, seu neto Reaías e seu bisneto Baal. O filho de Baal foi Berá, ele foi chefe da tribo de Ruben e foi levado preso por Tiglat-Pileser, rei da Síria. Esses foram os seus parentes, de acordo com os grupos de famílias, conforme os registros genealógicos: Jeiel, Zacarias e Belá, filho de Azaz, neto de Sema e bisneto de Joel. Esses homens da tribo de Ruben foram morar em Aroer e em lugares que ficavam tão longe como o Monte Nebo e Baal-Meon. Joel foi o criador de gado e levava os animais para pastarem até a entrada do deserto, em direção do Oriente e até o rio Eufrates, porque os seus rebanhos haviam crescido muito na terra de Gileade. Durante o reinado do rei Saul, os homens de Ruben derrotaram os agarenos na guerra e se mudaram para o acampamento deles, que ficava na região a leste de Gileade. Ao lado da tribo de Ruben, na terra de Bazã, ficou a tribo de Gade, e eles se espalharam até Salcar. Joel era o mais importante do grupo de famílias, e depois dele vinha Safã, e em seguida Janaí e Safate. Os parentes deles por famílias foram Micael, Messulão, Seba, Joraí, Jacã, Ziã e Éber. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Jaroa, bisneto de Gileade e trineto de Micael, que foi o filho de Jesissai, neto de Jado e bisneto de Bus. Aí, filho de Abdiel e neto de Guni, foi o chefe dessas famílias. A tribo de Gade morou em Gileade e em redor, na tribo de Bazã e em toda a região de pastos de Saron. Todos estavam incluídos nos registros oficiais no tempo de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Havia 44.760 homens armados, capazes de empunhar escudo e espada, de usar o arco e preparados para a guerra das tribos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés. Eles foram para a guerra contra os agarenos, bem como contra Getur, contra Nafis e contra Nodab. Pediram a Deus para ajudá-los na batalha, e ele os ajudou, porque confiaram em Deus. Assim, os agarenos e todos os que estavam do lado deles foram derrotados, e deles foram tirados 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas que foram presas. Também foram mortos na guerra muitos inimigos, pois a batalha era de Deus. Assim, eles moraram nas terras dos agarenos até o tempo em que foram levados como prisioneiros.
A meia tribo de Manassés era muito numerosa e espalhou-se por toda a terra, desde Dan até Baal-Hermon, isto é, até Senir e o monte Hermon. O chefe das famílias dessas tribos eram Éfer, Issi, Eliel, Asriel, Jeremias, Rodavias e Jadiel. Cada um desses homens era muito respeitado como o grande guerreiro e chefe das famílias. Porém, eles não foram como seus pais, que eram homens tementes a Deus. Ao contrário, adoravam os ídolos dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel incitou Pul, rei da Síria, também conhecido como Tiglat-Pileser, a entrar na terra e levar como escravos os homens de Ruben, Gade e da meia tribo de Manassés. Eles foram levados para Halá, Rabor, Hara e para o rio Gozã, onde ficaram até o dia de hoje. 1 Crônicas, capítulo 6. São esses os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate foram Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Arão foram Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos mais velhos das famílias de Arão, que nasceram mais tarde, foram os seguintes: Eleazar, pai de Finéias, Finéias, pai de Abissua, Abissua, pai de Buqui, Buqui, pai de Uzi, Uzi, pai de Zeraías, Zeraías, pai de Meraiote, Meraiote, pai de Amarias, Amarias, pai de Aitube, Aitube, pai de Zadoque, Zadoque, pai de Amaás, Aimaás, pai de Azarias, Azarias, pai de Joanã, Joanã, pai de Azarias, que serviu como sacerdote no templo de Salomão em Jerusalém. Azarias foi o pai de Amarias, Amarias, pai de Aitube, Aitube, pai de Zadoque, Zadoque, pai de Salum, Salum, pai de Uquias, e Uquias, pai de Azarias, Azarias, pai de Seraías, e Seraías, pai de Jeozadaque. Quando o Senhor mandou o povo de Judá e de Jerusalém para o exílio por meio do rei Nabucodonosor, Jeozadaque foi levado junto com o povo. Conforme foi escrito anteriormente, os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Gerson foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Mussi. Estes foram os grupos de famílias dos levitas alistados de acordo com seus antepassados. De Gerson, seu filho Libni, pai de Jaade, pai de Zima, pai de Joá, pai de Ido, pai de Zerá, pai de Jeatari. De Coate, seu filho Abinadab, pai de Coré, pai de Assir, pai de Eucana, pai de Ebiasaf, pai de Assir, pai de Taate, pai de Uriel, pai de Uzias, pai de Saul. De Eucana, Amassai, Aimote. De Eucana, pai de Zovai, pai de Naate, pai de Eliabe, pai de Jeorão, pai de Eucana. As famílias que vieram de Samuel eram chefiadas pelos filhos de Samuel: Joel, o mais velho, e Abias, o segundo. De Merari, Mali, pai de Libni, pai de Simei, pai de Uzá, pai de Simeia, pai de Agias, pai de Asaías. Depois que a arca foi levada para o tabernáculo, Davi nomeou os dirigentes do canto e grupos de cantores no templo do Senhor. Eles ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação. Mais tarde, quando Salomão construiu a casa do Senhor em Jerusalém, os grupos de cantores cantavam ali. Esses são os nomes dos dirigentes dos cantores e também filhos dos dirigentes. Do grupo de famílias de Coate, Remã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. À direita de Emã ficava seu irmão Asaf. Asaf era filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Bacéias, filho de Malquias, filho de Etini, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson,
filho de Levi. À esquerda de Emã ficava Etã, que representava a família de Merari, filho de Quisi, filho de Abidi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Mussi, filho de Merari, filho de Levi. Os parentes deles, todos os outros levitas, foram nomeados para diversos trabalhos no tabernáculo, a casa de Deus. Mas somente Arão e seus filhos, netos, bisnetos e assim por diante, é que cuidavam dos sacrifícios do altar de ofertas queimadas. As obrigações dos sacerdotes eram queimar as ofertas e o incenso, lidar com todas as tarefas que eram feitas no santuário interior, o lugar santíssimo, como também os sacrifícios do dia da expiação por Israel. Os sacerdotes cuidavam para que tudo fosse feito conforme Moisés, o servo de Deus, havia mandado. O filho de Arão foi Eleazar, o filho de Eleazar Finéias, o filho de Finéias Abissua, o filho de Abissua Buqui, o filho de Buqui Uzi, o filho de Uzi Zeraías, o filho de Zeraías Meraiote, o filho de Meraiote Amarias, o filho de Amarias Aitube, o filho de Aitube Zadoque, o filho de Zadoque Aimaas. Este é um registro das cidades e da terra que, por meio de sorte, foram entregues aos filhos de Arão, os levitas, todos eles membros da família de Coate. Hebrom em Judá e as suas pastagens ao redor, embora os campos e as cidades vizinhas fossem dados a Calebe, filho de Jefoné. Assim, os descendentes de Arão receberam as seguintes cidades de refúgio com os pastos ao redor: Hebrom, Líbna, Jatir, Estemoa, Rilém, Debir, Assã e Bet-Semes. Outras 13 cidades com as pastagens ao redor, incluindo Geba, Alemete e Anadote, foram dadas aos sacerdotes pela tribo de Benjamim. Então, tiraram sortes para distribuir os demais descendentes de Coate e a terra que sobrou, e eles receberam 10 cidades no território da meia tribo de Manassés. As famílias pertencentes aos grupos de famílias de Gerson receberam por sorteio 13 cidades na terra de Bazã, que tinham sido das tribos de Issacar, Asser, Naftali e da meia tribo de Manassés. Os grupos de famílias de Merari receberam por sorteio 12 cidades que tinham sido das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Essas cidades e terras de pastos foram dadas por sorteio aos levitas. As cidades dos territórios de Judá, Simeão e Benjamim também foram dadas a eles por sorteio. A tribo de Efraim deu essas cidades aos grupos de famílias de Coate: Siquém, cidade de refúgio dos montes de Efraim e Gezer, Joquimeão, Bet-Horon e Ajalon, Gat-Rimon com suas pastagens ao redor. As seguintes cidades e as terras de pastagens foram dadas aos grupos de famílias dos coatitas pela meia tribo de Manassés: Aner e Bileã. Os gersonitas receberam as seguintes cidades, do grupo de famílias da meia tribo de Manassés: Golã, em Bazã, e Astarote com as suas pastagens ao redor. Da tribo de Issacar, Quedes, Daberate, Ramote e Anem, com as pastagens ao redor. Da tribo de Asser, Massal, Abidom, Rucobe e Reobe, com as pastagens ao redor. E da tribo de Naftali, Quedes, na Galiléia, Ramon e Criataim, com as pastagens ao redor. Estas foram as cidades que os grupos de famílias de Merari receberam. Da tribo de Zebulon, Rimon e Tabor, com as suas pastagens ao redor. Da tribo de Ruben, do outro lado do rio Jordão, em frente de Jericó, Bezer, cidade no deserto, Jaza, Quedemote e Mefaate, com suas pastagens ao redor. E da tribo de Gade, receberam Ramote, em Gileade, Manaim, Esbom e Jazer, com suas pastagens ao redor.